Abra comigo a sua Bíblia. Você já sabe qual livro em que deve abrir. Qual livro em que você deve abrir? Qual capítulo você deve abrir? 7. Então coloque-se de pé. Atos capítulo 7. Nós leremos, irmãos, do versículo de número 1 ao versículo de número 3, e depois leremos do versículo 54 ao 60. De 1 a 3 você vai ler comigo numa só voz, e depois eu lerei do 54 ao 60. Assim diz a palavra de Deus. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Versículos 54 a 60, leamos todos juntos. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e riavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Versículo 8, no início, diz: e Saulo consentia na sua morte. Pai, fala aos nossos corações. A palavra é tua, Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Deus, nós precisamos de muita graça do Senhor, ó Pai, para que sejamos de fato abençoados pelo Senhor e pela tua palavra. Agora, Deus, fala aos nossos corações e abençoa a nossa vida. Que nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós nesta noite. Que nós te adoremos em espírito e em verdade, e que sejamos edificados pela tua palavra. Para a glória e honra do nome de Jesus nós oramos. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. De manhã, irmãos, eu preguei aqui nos versículos 8 a 15 sobre a testemunha de Jesus. Quais eram as características da testemunha de Jesus? Vocês se lembram bem? A testemunha de Jesus, em primeiro lugar, é ungida. Em segundo lugar, ela é perseguida. Em terceiro lugar, ela é piedosa. Por que piedosa? Vocês se lembram bem que eles se sublevaram e subornaram, dizendo que Estevão vinha blasfemando contra Deus e contra Moisés, e levaram Estevão de uma maneira súbita para dentro do sinédrio e testificaram que ele não parava de falar contra o lugar santo e contra a lei, e eles ouviam que Jesus o Nazareno destruiria aquele lugar e mudaria os costumes que Moisés deu a eles. E todos no sinédrio assentados fitaram os olhos em Estevão e viram seu rosto como um rosto de anjo. Aquele homem resplandecia a graça, a paz, a bondade, a glória do Senhor. E agora então, de manhã, como nós ouvimos sobre a testemunha de Jesus, o sacerdote dá oportunidade a Estevão, o sumo sacerdote, no sinédrio, dizendo: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? De manhã nós ouvimos a testemunha de Jesus. Agora nós vamos ouvir o testemunho da testemunha de Jesus. Mas para que o tema não fique o testemunho da testemunha de Jesus, eu preferi dar como tema o testemunho de Jesus. De manhã foi a testemunha de Jesus. Agora nós vamos ver o testemunho de Jesus. E o texto nos conduz por bastante tempo, irmãos, nos revelando que o testemunho de Jesus é um testemunho histórico. É fundamentado numa fé histórica. Esses homens estão cheios de raiva, mas Estevão começa o seu discurso de uma maneira muito graciosa, chamando a eles com muito respeito de varões, irmãos e pais, ouvir. E se refere ao Deus da glória aparecendo a Abraão, quando este morava na Mesopotâmia e antes de habitar em Harã.
E Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele saiu então de Ur dos Caldeus, irmãos, e foi com seu pai até Harã. Quando seu pai morreu em Harã, ele deixou Harã e foi habitar aquela terra, que era a terra prometida, mas Deus não lhe deu possessão de um palmo enquanto ali esteve. Abraão foi peregrino na terra, e sendo peregrino na terra, a Bíblia nos conta a história que Deus revelou a ele que a sua descendência habitaria naquela terra depois de ser cativa por aproximadamente 400 anos. Deus a libertaria então de maneira graciosa, e eles viriam e possuiriam a terra. E Deus cumpre a sua promessa a esse homem que creu, entregou sua vida nas mãos de Deus. Deus julgou aquela nação, e então Abraão circuncidou Isaque e Jacó. E a Bíblia nos conta a história então que, por meio do sermão de Estevão, que depois de falar de Abraão, ele fala rapidamente de Isaque e de Jacó, que foram circuncidados em obediência à aliança que Deus fez com Abraão. E aí então, depois de Jacó, vieram os patriarcas que invejaram o seu irmão José. E Estevão na sua pregação vai dizer, meus amados irmãos, que eles venderam seu irmão para o Egito porque tiveram inveja dele. Mas sobreveio grande fome naquela terra, amados irmãos, e tribulação, e os pais dos judeus não achavam mantimentos. Enquanto isso, Deus honrou José no Egito, e Faraó o colocou como governador de todo o Egito. E Jacó manda seus filhos buscarem comida no Egito por causa da grande fome que há em Canaã. Eles vão e voltam, e na segunda vez José se revela a eles, manda trazer o seu pai da terra de Canaã, e Jacó entra em Canaã com 75 pessoas, e tem alegria de ver seu filho que tinha sido perdido 22 anos antes. Então Jacó vive ali o final da sua vida. Quando ele morre, José, com autorização do faraó, faz uma peregrinação e vai sepultá-lo em Siquém, naquele campo em que Abraão comprou de Amor dos filhos de Et, e é onde foi sepultado com Sara. Então os judeus voltam para o Egito, e eles crescem muito e prosperam ali. Mas a Bíblia conta a história que se levantou um faraó, amados irmãos e irmãs, que não conhecia José, e ele tentou de usar de astúcia com o povo de Deus, até que se cumprisse o tempo prometido para que o povo fosse liberto de sua escravidão no Egito. E aí então o texto vai falar da personagem preciosa de Moisés. Versículo 20, eu já estou nele. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. E vocês sabem muito bem, se lembram da história. Estevão conta resumidamente. Eu acredito que até Lucas editou, porque a pregação tem que caber dentro desse capítulo. Mas você se lembra bem que Joquebede preserva Moisés até seus 3 meses de idade. Depois ela calafeta um cesto com betume e com asfalto e o coloca na beira do rio, e manda Miriam, a irmã mais velha de Moisés, ficar olhando. A filha de Faraó está tomando banho, ouve chorar um menino. As suas servas trazem um menino, ela reconhece que é dos hebreus, fica comovida, decide adotá-lo, e passa uma menina que por acaso era a irmã de Moisés, e diz: você quer que eu busque uma judia para amamentá-lo? E ela então chama a própria mãe do menino, que recebe salário, que o amamenta e o ensina na fé judaica até já o princípio da sua adolescência, quando ele é levado e adotado formalmente como filho da filha de Faraó. E o texto diz que esse Moisés, irmãos, era poderoso em palavras e obras. É impressionante, você vê Moisés com 80 anos dizendo que ele era gago, mas com 40 anos Moisés teve a maior formação do mundo. A formação dos egípcios para alguém que era general e se tornava faraó durava 40 anos. Moisés era versado em muitas línguas, Moisés era versado em distintas tradições. Moisés era um guerreiro que provavelmente conduziu algumas batalhas do exército de Faraó contra guerrilhas daquela região. E o nosso texto diz que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando ele completou 40 anos, ele sabia que Deus tinha um chamado para ele, para que ele libertasse o povo judeu. E ele então um dia saiu para observar o seu povo, e viu um judeu maltratando um egípcio. Então ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Ele matou o egípcio e o sepultou. No outro dia ele saiu para visitar o seu povo judeu de novo, e de repente então ele encontra um irmão espancando outro irmão. E aí Moisés entra no meio e fala: homem, como é que você faz isso, espancando o seu próprio irmão? E o judeu olha para ele e diz: quem te constituiu juiz entre nós? Por acaso você pensa me matar como você matou o egípcio no dia de ontem?
E ele descobre então que agora já vazou o assunto. O faraó fica sabendo que quer matá-lo. Moisés foge para Midian. Moisés, como dizia Moody, passou 40 anos pensando que era alguém. E agora ele vai para o deserto e fica ali 40 anos cuidando das ovelhas de seu sogro. O homem com a educação formal mais brilhante do mundo nos seus dias, fica cuidando de umas pobres ovelhas no deserto. Talvez não aproveitando nada daquilo que sabia. Mas depois de 40 anos, a Bíblia nos conta a história, queridos irmãos e irmãs, que ele está pastoreando perto do Monte Sinai, e ele viu uma sarça, uma árvore, mais ou menos talvez dessa altura, e ela queimava, ardia em chamas, mas não se consumia. Ele se aproximou para ver o que era, e o texto de Êxodo nos diz que da sarça Deus falou: Moisés, Moisés, retira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Moisés, amados irmãos e irmãs, retirou a sandália dos pés e se humilhou, e o Senhor disse a ele: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, e o seu gemido, desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Tudo isso Estevão está pregando para o Sinédrio e para nós. A esse Moisés que negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais do Egito, assim como no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Estevão está mostrando historicamente que ele não blasfema contra Moisés. Ele está dizendo que o próprio povo judeu não reconheceu que Moisés era o enviado do Senhor. Mas mesmo que o povo não reconhecesse, foi esse homem que Deus usou para libertar o povo com 10 pragas de maneira gloriosa da escravidão do Egito. E aí, focando em Cristo, ele diz: esse Moisés que vocês respeitam tanto, ele disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E aqui Estevão está falando de Jesus. Versículo de número 37. Leiam todos comigo 37. Vamos lá o que diz: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés está dizendo que Deus vai levantar um outro mediador. Moisés é o mediador da primeira aliança. Jesus é o mediador da superior, da nova aliança. A aliança que redime todos os filhos de Deus, de todos os rincões da terra. Mas ainda que Moisés tenha sido enviado de Deus, o nosso texto vai continuar dizendo que essa congregação do deserto não temeu ao anjo que falava a Moisés, se rebelou contra o Senhor. E quando Moisés subiu para o monte, amados amigos e irmãos, eles disseram a Arão: faze-nos deuses conforme tínhamos no Egito. E eles então, que disseram que serviram a Deus no deserto, Estevão está mostrando aí que os pais deles foram infiéis no deserto. Ele diz assim, versículo 42, casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã, figura que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para a Babilônia. O que Estevão está dizendo é que o povo judeu nunca foi tão fiel assim. Mesmo que Deus tenha levantado Moisés, o povo era de coração duro e não reconhecia Moisés. Mas ainda que o povo fosse tão duro, Deus foi bom e deixou o seu tabernáculo manifesto no deserto. Versículo 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus. Mesmo que o povo de Deus peque, tropece e tenha o coração endurecido, Deus manifesta a sua presença no meio do seu povo. Moisés morreu. Agora então o texto vai dizer, Estevão no seu sermão conta que Josué assumiu a liderança do povo e o levou a tomar posse da terra prometida, e que essa posse só foi concretizada totalmente 250 anos depois de Josué, quando viveu o rei Davi. O texto agora começa a falar desse rei que expulsou da presença deles os jebuseus. Este achou graça diante de Deus, versículo 46, e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Davi, amados irmãos, expandiu os domínios de Israel e pediu: Deus, deixa-me construir a tua casa. Ele juntou todos os materiais, mas porque era homem sanguinário, Deus não deixou que um homem de sangue construísse
construísse o seu templo, ele disse a Davi: seu filho Salomão fará a minha casa. E aí então Estevão prega, amados irmãos, dizendo: foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? E nesses versículos de número 48 a 50, nós aprendemos aqui o segundo ponto, que mostra que o testemunho de Jesus, além de ser um testemunho histórico, é um testemunho teológico. Eliseu preparadíssimo. Veja bem que alguém que quer ser testemunho de Jesus tem que ser preparado. Ele contou toda a história da redenção até chegar nessa mensagem do profeta Isaías. E aí então agora esse testemunho é um testemunho teológico. Por quê? Porque agora ele vai pegar uma mensagem de Isaías e vai refletir. Veja o que Deus diz, versículo de número 49: o céu é o meu trono, Deus está sentado nos céus, a terra o estrado dos meus pés, Deus descansa os pés da terra. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Amados irmãos, nenhuma casa, nenhum templo pode conter a Deus. Aqui Estevão está pregando um sermão sobre a infinitude de Deus. Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Deus, amados irmãos, é onipresente. O que Estevão está pregando aqui é teologia pura. Ele está dizendo que Deus está presente em todos os lugares, com todo o seu ser, em todos os momentos. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Não há templo que possa conter o Senhor. O que Estevão está dizendo aqui, irmãos, é que os judeus não podem idolatrar o templo. O templo é um lugar no qual Deus é adorado, mas verdadeiramente a presença de Deus está nos céus, a presença de Deus está na terra. Um templo não pode conter o Senhor. Como bem disse o grande teólogo Agostinho, é impossível que o finito contenha o infinito. Deus é infinito. O que ele está começando a dizer é que todos os lugares de fato são sagrados na presença de Deus, porque Deus está em todo lugar. É um testemunho teológico, é um testemunho de alguém que medita na grandeza de Deus. Está ensinando esses judeus que agora não existem lugares mais santos do que outros, porque toda a vida do crente deve ser vivida diante da face de Deus. Mas o nosso texto diz, irmãos, em terceiro lugar, que o testemunho de Jesus, além de ser histórico e teológico, é um testemunho aplicativo. Versículo 51 ao versículo 52, eu vou ler o 51, 53. Eu leio o 51, você e o 52, nós todos o 53. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Vocês os 52. Todos comigo, 53. Vós que recebestes a lei no ministério de anjos e não aguardastes. O testemunho de Jesus é um testemunho aplicativo. Estevão não poupa palavras. Depois de demonstrar uma grande sabedoria e conhecimento bíblico, e depois de mostrar que Deus é um Deus infinito, ele agora vai para cima dos seus ouvintes, cheio da unção de Deus, mas aplicando diretamente o sermão a eles, colocando o dedo na ferida deles. Ele diz: homens de dura cerviz, pescoço duro, eles não se submetem, não abaixam a cabeça, incircuncisos de coração, ou seja, eles eram judeus exteriores, mas não eram convertidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ele diz: vocês têm um coração endurecido, estão resistindo à ação de Deus. Vossos pais fizeram desse jeito e vocês estão fazendo a mesma coisa. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Ele diz: é histórico esse pecado em vocês, resistir a Deus e às pessoas que Deus envia. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Os pais de vocês mataram os profetas e vocês mataram o justo, Jesus. Vocês traíram Jesus e o assassinaram. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos, vindo por meio de Moisés, vocês rejeitaram a lei. Irmãos, aqui quando ele prega essa mensagem, o versículo 54 nos diz que eles ouviram isso e enfureciam no seu coração
e rilhavam contra eles os dentes. Irmãos, eu sou apaixonado pela leitura de homilética e pregação, por ter lecionado alguns anos sobre esse assunto. E certo grande pregador dizia o seguinte, que se você pregou a palavra e nunca ofendeu ninguém, você nunca pregou a palavra. Porque é inevitável que quando a palavra seja pregada, que os homens não sejam ofendidos. Porque a palavra mostra a nossa miséria, a palavra mostra o nosso pecado, a palavra mostra a nossa limitação, a palavra mostra a nossa incapacidade, a palavra mostra a nossa falibilidade, a palavra mostra a nossa rebelião, a palavra mostra a nossa dureza, a palavra coloca um espelho diante de nós e revela quem nós somos. E se nós ouvirmos pregação, é inevitável, nós vamos saber que somos pecadores, falhos e de coração duro na presença do Senhor. E se nós, amados irmãos, não tivermos o coração quebrantado pelo Espírito Santo, quando ouvimos sermões que são aparentemente duros aos nossos ouvidos, nós ficaremos como esses homens que ouviam Estevão pregar. Nós vamos começar a bater os dentes de raiva e com o coração cheio de ira, vamos dizer, como é que esse pregadorzinho se atreve a falar essas coisas para nós? Mas essa não é a atitude de quem foi tocado por Jesus. A atitude de quem foi tocado por Jesus é ouvir um sermão bíblico e se humilhar, e se quebrantar, e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Como você, meu irmão, ouve pregação bíblica? Você vem aqui para ficar dando uma nota do que o pregador está falando? Ou você vem aqui para ouvir Deus falar, se arrepender e mudar a sua vida? O testemunho de Cristo vai ser um testemunho aplicativo. Ele vai, às vezes, confrontar você. Mas é para quebrantamento, é para transformação, é para mudança de vida. Uma vez eu ouvi alguém falar de um sermão de um pregador que dizia: nossa, disse o pregador, parece que hoje a mensagem estava nos empurrando contra a parede. Louvado seja Deus. Quando isso acontece, é porque nós precisamos de um arrependimento sincero na presença do Senhor. Mas o testemunho de Jesus, irmãos, não pode deixar de ser um testemunho cristocêntrico. Quando eles estão ali, batendo os dentes, e eles falam: agora, imagina eles tremendo de raiva, agora a gente pega esse Estevão. Eles estão fervendo de repente. Para o clímax, esse sermão dos mais maravilhosos da história. Na conclusão, o texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos aos céus e viu a glória de Deus e a glória de Jesus. Um momento maravilhoso para o servo do Senhor. E o Senhor Jesus estava à direita de Deus Pai. Então ele conclui o seu sermão dizendo: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O sermão de Estevão culmina em Cristo. A igreja cristã, irmão, prega o Evangelho de Cristo. Se você veio aqui nessa noite se perguntando: será que eu devo ficar na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo ou não? Eu quero te dizer uma coisa: as mensagens pregadas aqui, como a mensagem de Estevão, apontam para Cristo. Cristo glorificado, sentado à destra de Deus Pai, que morreu por nós na cruz, recebeu a ira de Deus, ressuscitou e lá está reinando sobre tudo e virá buscar-nos. Se você quer decidir se fica nessa igreja ou não, se você quer conhecer a Cristo, quer saber daquele que te amou, daquele que deu a vida na cruz do Calvário por você, daquele que estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos, daquele que diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, daquele que diz que da mão do Pai ninguém nunca vai arrebatar você, porque Ele te comprou com o seu próprio sangue na cruz. Se você quer Cristo, irmão, fica aqui, porque nessa igreja, pela graça de Jesus, para a glória de Jesus, o nome do Senhor será pregado, para a glória e honra do nome de Jesus. O testemunho de Jesus é um testemunho cristocêntrico, que exalta o nome do Senhor. Mas esse testemunho às vezes acaba sendo um testemunho martírico, e esse aí já é o nosso quinto ponto. Versículo 57 até o versículo de número 58. Eu vou ler o 57, vocês o 58. Quando Estevão diz que viu o Senhor Jesus e a Deus, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Vocês o 58.
e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aqui está um homem, irmãos, que está sendo apedrejado. Quando ele concluiu o seu sermão dizendo que via a glória de Cristo e a glória de Deus, eles o tomaram e o arrastaram para fora da cidade. Estão tomando grandes pedras e lançando nele. E se você visse essa cena de uma perspectiva mundana, você diria: como é que Deus permite que aconteça isso com teu servo, com seu servo? E se Estevão não tivesse um coração convertido, ele diria: Senhor, tu me abandonaste. Mas ele continua vendo a glória do Senhor Jesus dos céus, e ele está sendo assassinado por causa do nome de Jesus, e você não vê blasfêmia em sua boca, você não vê reclamação em sua vida, você vê, amado amigo e irmão, esse homem dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que bênção maravilhosa! É um testemunho martírico, é alguém que é testemunha de Jesus, mesmo em face da morte. Alguns anos atrás, amados irmãos, uns 20 anos atrás, eu li um dos primeiros livretinhos que o nosso querido colega de ministério, Ronaldo Lidório, escreveu. Eu acho que o nome do livro era Missões, o Desafio Continua. E ele conta naquele livrinho que ele foi pregar entre os quechuas no Peru, e ele estava pregando entre os quechuas, e de repente o Sendero Luminoso entrou na igreja e sequestrou algumas pessoas e levou o próprio Ronaldo sequestrado. E ele disse que num primeiro momento, ele ainda era professor de história da igreja de missões lá no seminário do Recife, não tinha nem ido à África ainda. E ele disse que ele sentiu uma angústia muito grande, porque eles levaram o Ronaldo e levaram um amigo dele. E ele começou a orar, e ele disse que o coração dele estava muito acelerado. Ele disse: Senhor, se eu não sentir paz no momento em que eles tentarem me assassinar, e o Senhor me tirar dessa, como é que eu vou voltar a dar aula no seminário e falar dos mártires que davam a vida por Jesus em paz? E de repente então eles gritavam muito, e levaram o Ronaldo, amado irmão, para uma pedreira, e armaram as metralhadoras. E quando eles estavam prontos, amados irmãos, para fuzilar, alguém entrou gritando no meio, tirou o Ronaldo de lá e botou na caminhonete, e eles fuzilaram os irmãos que ali estavam. Ronaldo voltou para a igreja, e a mãe do amigo dele falava assim: meu filho, cadê meu filho? E ele foi liberto. Mas ele disse que naquele momento em que eles estavam ali na pedreira, ele disse que sentiu no seu coração a paz mais maravilhosa que alguém pode sentir. A paz de Deus, a paz de quem tem Jesus no coração. E ele saiu dali, graças a Deus, e não só voltou para o seminário, foi para Gana, veio para o Amazonas, e é uma grande bênção nas mãos de Jesus. O testemunho de Jesus é martírico, a testemunha de Jesus guardada por ele, até na hora da dura dor, pode ter paz e pode glorificar o nome do Senhor, porque sua vida está nas mãos de Jesus. Em último lugar, o testemunho de Jesus é um testemunho perdoador. O testemunho de Jesus é um testemunho perdoador. Todos comigo, versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Irmãos, como é que Estevão pode fazer um negócio desse? Se alguém fala mal de você aqui, você fica numa ira grande e faz um escarcéu, uma briga terrível. Se alguém não faz o que você quer, você fica irado e chateado. Agora aqui estão tirando a vida desse moço. Ele está ajoelhado, orando, dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. E de repente então ele, perdoador, morrendo, diz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com quem que ele aprendeu isso? Ele aprendeu com o Senhor dele, que lá em Lucas, no capítulo 23, quando está morrendo, diz ao Pai: Pai, não lhes imputes esse pecado, eles não sabem o que eles fazem. Jesus, sendo assassinado na cruz, clama por seus algozes, e porque foi transformado por Jesus, Estevão perdoa aqueles que o assassinam, porque ele foi perdoado pela graça de Jesus. Com essas palavras adormeceu, impactado pelo testemunho de Estevão. Aguilhoado foi Saulo, que teve as vestes de Estevão jogadas aos seus pés, consentia na sua morte, mas aquilo aguilhou o seu coração,
de maneira que quando ele se converteu, veio a ser o maior pregador da história do cristianismo. Que testemunho maravilhoso! O testemunho de Jesus é histórico, o testemunho de Jesus é teológico, o testemunho de Jesus é aplicativo, o testemunho de Jesus é cristocêntrico, o testemunho de Jesus é martírico, o testemunho de Jesus é perdoador. Eu quero lhe perguntar, você tem compartilhado o testemunho de Jesus? Para compartilhar, e agora eu já estou aplicando o testemunho de Jesus, você precisa conhecer a palavra de Jesus. Se você, minha irmã, fosse colocada, ou se você, meu irmão, fosse colocado numa situação como Estevão foi, você seria capaz de repetir toda a história da Bíblia, como ele repetiu naquele dia? Segunda coisa, você é capaz de confrontar as pessoas no seu nível de ideias quando elas falam mal de Deus. Você é capaz de dizer quem Deus é, como aquele homem disse, Deus é um Deus infinito. Vocês têm que parar de idolatrar esse templo, porque só Deus tem que ser adorado. Foi isso que ele disse. Mas o seu testemunho, amado irmão, é um testemunho aplicativo? Ou você é um agradador de homens, meu irmão? Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte, que muitas vezes quem agrada a homens não agrada a Deus. A Bíblia diz que nós devemos agradar a homens só naquilo que for bom para a edificação. Mas se tivermos que escolher entre agradar a homens e agradar a Deus, nós temos que agradar a Deus. Paulo disse isso em Gálatas capítulo 1, que ele não era servo dos homens, era servo de Cristo. E muitas vezes você, por fazer uma boa política com as pessoas, não, você é uma boa pessoa, você é gente boa, só vai lá na minha igreja. Não, meu irmão, seu amigo é pecador, ele merece ir para o inferno, ele merece a ira de Deus. Os pecados dele têm ofendido a um Deus santo, e se ele não se arrepender dos seus pecados e não crer em Jesus, o que ele espera é uma terrível ira na eternidade. E você não pode querer dourar a pílula. Para que o seu amigo venha a Cristo, ele precisa reconhecer o quanto ele é necessitado desesperadamente de Jesus. Ele é pecador. Então, quando ele entende o tamanho do seu pecado, ele vê a infinitude do amor de Deus, que dá seu Cristo para morrer na cruz por nós. Esse Cristo que ressuscita está à destra de Deus, perdoa todo aquele que se arrepende e crê. Se você pregar esse evangelho maravilhoso, e se o Espírito Santo quiser, seus amigos virão a Jesus. Então conheça as Escrituras, conheça a teologia das Escrituras, conheça o evangelho de Jesus, anuncie aos seus amigos a palavra de Deus, e peça a Deus para que te dê um coração pacífico, amoroso e perdoador, até diante daqueles que o atacam, para que o seu testemunho revele que você de fato foi transformado por Jesus. Ao final do sermão desta noite, eu quero lhe perguntar, você é uma testemunha de Jesus? Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Você está disposto a ser perseguido pelo nome de Jesus? Você exala a graça de Deus? As pessoas veem o seu rosto como o rosto de um anjo? Você mantém firme o testemunho de Jesus, conhecendo a história da sua palavra, a sua teologia, confrontando os pecadores, anunciando Cristo, dando testemunho até o fim e demonstrando o perdão e o amor de Deus na prática, até quando você mesmo é ofendido? Meus amados irmãos, minha oração é que nessa igreja, cada um dos crentes seja uma testemunha viva de Jesus, que compartilha com fidelidade o testemunho do Evangelho de Jesus, porque quem entende o tamanho da salvação que recebeu, não pode deixar de falar daquilo que recebeu. Se você entende que nunca ninguém te amou como Jesus, se você sabe quem você era antes de Cristo, o que Ele fez por você, e quem você é depois que veio a Jesus, você não pode deixar de falar daquilo que viu e daquilo que ouviu. Que Deus faça de você uma testemunha viva de Jesus, que prega o Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.